Agora que a gente já sabe quais são os elementos e a gente já sabe como funciona todo um projeto de storytelling, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Decompor a sua história favorita. Você vai pegar a história que você mais gosta e vai decompor ela. Saber qual que é o plot, né? Qual que é o enredo, quais são os personagens, qual que é a mensagem que vai ser levada. E aí você vai entender, quando você faz isso, né, você vai entender melhor a história que você gosta, você vai conseguir visualizar para poder aplicar para sua história. Vou dar um exemplo aqui sobre esse livro aqui, né, O Estranho na Escola, que eu escrevi com a Sara, a minha esposa. Então, nesse livro aqui, qual que é a mensagem que eu quero levar? Então, começo primeiro com a mensagem. Eu quero que as crianças entendam o que elas precisam fazer se vir um agressor ativo na escola. Uma pessoa que ela está indo na escola mal intencionada para poder fazer mal para as crianças. O que as crianças precisam fazer? Então, pelo protocolo norte-americano, correr, se esconder, em últimos casos, lutar. Isso é a mudança de comportamento que eu tenho que fazer. Então, já tenho ela definido qual que é o tema que eu preciso fazer. Beleza. Então, qual que são os personagens? A protagonista é a Lily, ela é uma menina de 7 anos, mas não quer dizer que ela é a personagem principal, porque hora vai ser o Alex, que é o tio policial, e hora vai ser o José, que é o irmão mais velho da Lily, porque eu tenho mensagens para cada tipo de pessoas. E aí a Lily, ela tá lá no mundo comum, com os pais, ela não foi para a escola ainda, então ela tem medo, né, porque é um cenário totalmente novo, só que os pais encorajam ela a ir. E ela vai com muito medo, quando ela chega lá, ela conhece a professora Raquel. E a professora Raquel, ela é muito querida, ela vai ajudar a Lily todo nesse processo, né, desse novo ambiente. E lá ela conhece o Antônio, que é o melhor amigo dela, e ela participa de algumas aventuras ali com o Antônio. Nessa interação, ela também vai interagir com o vilão da história, o antagonista, que é o Gabriel, que é um menino de 22 anos, que ele tá bastante confuso, ele sofreu bullying, ele não entende muito os seus sentimentos. E aí o que acontece? Chega um determinado momento, ele vai dar indícios, né, que ele vai fazer isso. E aí ele chega na escola ele chega na escola armado, daí ele vai fazer mal para algumas pessoas. E aí nesse ápice da história, vai ter personagens que vão correr, vai ter personagens que vão se esconder e vai ter personagens que eles vão estar encurralados e em último caso eles vão ter que lutar. Para quê? Para poder passar essa mensagem. Então, nesse momento, o José, ele vai pedir ajuda, então ele vai ter que ter essa aventura para ir lá conseguir pedir ajuda e chamar a polícia. Daí quando chega a polícia, que é o tio Alex, ele vai ter que agir para poder neutralizar o Gabriel e ele vai fazer um procedimento também, que é um procedimento para ajudar o máximo de pessoas possíveis, aquelas pessoas que estão feridas. E aí a gente acaba finalizando a história. E aí lá no final da história, o que que acontece? Aquelas pessoas ali, tipo o José e o tio Alex, que eles fizeram algumas coisas importantes ali, eles vão ser homenageados. E aí no final da história, o policial tio Alex passa a vir para a escola agora e começar a contar histórias, porque antes a professora Raquel contava as histórias dos seres fictícios, né? E aí agora eles passam a contar histórias de heróis reais, que é o José, que é o Antônio, que é o Jason, que é o tio Alex. Então tem muita mais coisa aqui na trama, eu não quero falar tudo para você não perder, porque eu gostei muito do resultado desse livro e também eu gostei muito da mudança de comportamento que ele causou nas escolas. Foi um material que me deu muito orgulho, fiquei muito feliz em produzir ele. Então, essa aqui é uma das minhas histórias favoritas. E aí eu quero que você faça isso com uma história. Não precisa ser um livro, pode ser uma piada, pode ser um filme que você assistiu, pode ser uma animação, mas que você analise qual que é o enredo, qual que é o tema, qual que é o gênero, quais que são os personagens, quem é o protagonista, quem que é o antagonista, porque isso vai fazer com que o seu olhar fique mais crítico quando você começar a contar a sua história. Daí, às vezes a pessoa pode falar assim: "Ah, mas eu não vou escrever um livro. Eu não vou escrever um livro de ficção". Mas quando você entende como funciona a ficção, você vai entender como você vai se posicionar na vida real, porque você conta uma história o tempo inteiro. Beleza? Te vejo na próxima aula. Valeu!